Hoje eu quero tratar com vocês sobre o declínio que o Brasil está chegando no seu limite em relação à democracia. Até quando os nossos deputados e principalmente os senadores vão esperar para tomar uma decisão? Realmente eu estou achando que a gente vai ter que esperar as novas eleições, né, os novos senadores em 2027 para que eles tomem essa decisão. Então eu resolvi fazer uma linha do tempo dos principais pontos que aconteceram até o momento desse da Meredith. Se vocês não sabem o que aconteceu nesse da Meredith e não entenderam exatamente, eu vou trazer alguns juristas, advogados, para explicar exatamente o que aconteceu, mas a gente vai bater em alguns pontos que mostram que o Brasil está caindo no número, na porcentagem de democracia. Então, se a gente era democrático, a gente está diminuindo nessa ladeira, estamos caindo ladeira abaixo em relação à democracia, e aí eu vou mostrar para vocês o porquê que realmente isso está acontecendo com este gráfico, e também depois, claro, eu vou trazer para vocês as falas desses advogados para a gente entender melhor. Então aqui a gente vai bater mesmo, né? Vamos fazer uma linha do tempo, lembrando de alguns principais pontos, que vai chegar até no caso Meredith, e aí aqui nós temos os Dias Toffoli com o Banco Master, no Resort Tayaya, que chegou aí no STF, as irregularidades que já está dentro desse caso, né, a CPMI, a investigação do Banco Master, e aí o Dias Toffoli ligado diretamente, né, os irmãos do Toffoli e o Toffoli ligados aqui a Meredith e a CPMI, que vai quebrar o sigilo que eles barraram, né, o sigilo da Meredith, tá bom? Aí aqui quem foi que fez isso? Gilmar Mendes com o processo. E aí esse processo que trouxe aqui, ó, a Brasil Paralelo junto, quando eu li a notícia, essa notícia aqui, na verdade, que veio da Malu Gaspar, que o Gilmar ressuscitava um arquivo, na verdade, uma ação arquivada há 3 anos, que vinha da Brasil Paralelo. Eu fiquei, gente, mas o que, quando eu li, né, a notícia, eu falei, mas o que que uma coisa tem a ver com a outra? Exato, não tem nada a ver com a outra. Na verdade, nos áudios que eu vou trazer para vocês, vocês vão entender que uma coisa realmente não tem nada a ver com a outra, vocês vão entender o malabarismo que o Gilmar Mendes fez, e aqui nós temos a aberração que foi feita pelo Gilmar Mendes, que os advogados vão falar, inclusive, delação, né, falando do habeas corpus para CNPJ, enfim, tudo isso a gente vai abordar no vídeo, né? Uso de habeas corpus como liberdade humana para proteger sigilo financeiro de empresa que não tem nada a ver, né? E aqui nós temos a blindagem de juízes, né? Imunidade da casta, investigação anulada porque envolve ministro. Aí o corporativismo, que veio do Gilmar Mendes, protegendo o seu colega da corte. O padrão, né? O tribunal age como uma casta intocável acima de fiscalização e da lei. Quando a investigação chega perto demais, o sistema reage e se protege, não é? Aí aqui a linha cronológica, né? Lembrando que isso começou em 2019, com a abertura do inquérito das fake news, que aí aconteceu vários, né? A gente sabe que muitas pessoas foram silenciadas, matérias jornalísticas foram tiradas do ar porque não podia ser divulgada, porque iam falar bem ou falar mal, iam falar bem de Bolsonaro ou falar mal de Lula, lembrando disso. Aí teve a matéria da Cruzoé, do amigo do meu pai, medidas de exceção para ajudar na democracia, né? O inquérito 4.781 do STF, que é vítima, investigador, juiz, simultaneamente, a anomalia aberta de processo sem o Ministério Público, sequências justificativas para atropelar a Constituição em nome da autodefesa, em nome disso aqui, ó, das medidas de exceções que foram feitas neste período, aí aqui a perseguição política também, que estava acontecendo pelo menos até o ano passado, mas depois que veio o X-Files, o X do Twitter Files, mudou um pouco, mas ainda acontece. Teve, eu não sei, né, a que nível isso é verdade, mas falaram que a Timeline, não sei se vocês conhecem a Timeline, a revista Timeline, né, o YouTube, que caiu. Dizem que caiu porque foi perseguição do Alexandre de Moraes. E aí chega aqui em 2026 no caso Meredith. Então tudo isso aqui já é justificativa de mostrar pra gente nessa linha do tempo
que o STF sim está formando uma ditadura da toga. Aí aqui, como eu falei para vocês, a censura, né? O bloqueio, e aqui é o bloqueio nacional das plataformas de forma monocrática, ameaça de multa a cidadãos que usaram VPN, vocês lembram disso? Fim da neutralidade de redes e responsabilidade das plataformas, que é por isso que algumas pessoas também ainda estão perdendo suas redes no Instagram, bloqueio de contas bancárias relacionadas a empresas que não tinham nada a ver com o caso, que foi a Starlink. Inclusive ninguém sabe como está esse caso, porque o Elon Musk não consegue chegar no Alexandre de Moraes, nem ele, nem o cara da Rublo, e nem também o Trump, né? Que mais? A Lawfare, que é a justiça de dois pesos, duas medidas, né? Opositores com prisões, condenações exorbitantes, a gente sabe disso, multas milionárias, e aí a anulação de condenações do pessoal da Lava Jato, arquivamento de inquérito quando beneficia eles, habeas corpus para empresas quando eles estão envolvidos, muito importante. Aqui é o aumento do preço, né? Das emendas parlamentares em 2025, que chegou a valores exorbitantes justamente para isso, para não colocar um impeachment de um juiz do STF, e também ajudar nessa questão de inibir, tentar coibir a ação dos deputados e senadores de colocar, por exemplo, a pauta da dosimetria, que eu falei para vocês em outro vídeo. Eles estão tentando colocar a pauta da dosimetria, mas acontece o que? O tal do lawfare. A gente só coloca a pauta da dosimetria para ser votada se vocês deixarem o quê? Cadê? A do Banco Master para trás. Ou vocês fazem isso, ou nada feito. É isso que está acontecendo. Então, para isso vai rolar muita grana por aí, para eles tentarem segurar pelo menos até 2027, que é os planos aí, se as pessoas conseguirem votar de forma correta e tirar esses senadores que realmente estão sendo pagos para não fazerem nada. A gente sabe que tem muitos deles. A retórica, né, alega se defender a democracia contra o golpe, a realidade, né, supressão de liberdades fundamentais para salvar o regime, consequências, a criação de um estado de exceção, onde a Constituição é reescrita diariamente, inclusive com isso que o Gilmar Mendes fez, que eu já vou mostrar para vocês, e aqui uma lista básica que a gente pode ver. Inventário do abuso, né? Violação do juiz natural, no caso Meredith, habeas corpus de ofício, pessoa jurídica, e os habeas, na verdade, as aberturas de ofício que eles estão fazendo o tempo inteiro, ordem de destruição de provas da CPMI, censura prévia e bloqueio das redes sociais, interferência nos poderes legislativos, inquéritos ilegais. Eu sou o juiz, mas eu também sou a vítima, e eu vou ser o juiz da minha causa. Um absurdo total, a gente sabe disso. Do Estado de Direito ao Estado de Juízes, a Constituição tornou-se um detalhe irrelevante na Constituição brasileira, onde 11 ministros governam sem ter feito uma eleição. Eles não participam da eleição, mas eles estão governando hoje, derrubando, inclusive, na CPMI, derrubaram, falaram para o Paulo Camisotti, por exemplo, não falar se ele não quiser. Ele não respondeu nenhuma pergunta, que foi isso que aconteceu. Aí, no caso, o Meredith prova, a lei não se aplica aos amigos do poder. Aí, agora sim, eu vou trazer para vocês o áudio explicativo sobre essa questão da Meredith. E aí a gente chega no limite escrachado que o STF está fazendo em relação a esse caso. Ah, mas antes eu queria trazer um negócio aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui na tela, antes de mostrar, sobre a questão aqui que a mídia agora está começando a criticar o STF. Lembra que criticar o STF era inconstitucional, era antidemocrático? Aí agora aqui a Carolina Brídio fez um texto muito legal aqui no Estadão, dizendo o quê? Eu marquei algumas coisas, eu quero ler para vocês super rápido. O que ela disse aqui? A coisa fugiu do controle quando o STF escolheu usar o fim para justificar os meios quando foi aberto o inquérito das fake news na nossa listagem, que a gente viu que tudo começou ali.
para investigar crimes dos quais as vítimas tinham direito ao foro especial, não o investigado. Edson Fachin tem recebido de colegas apelos para encerrar esse inquérito e a Ordem dos Advogados, a OAB, entrou com um ofício pedindo para que o Fachin arquivasse, mas é pouco provável que isso seja atendido. Então, esse inquérito aqui das fake news tem 7 anos, está indo para 10 anos quase, ninguém faz mais nada com ele, só é usado quando necessário, né, incluindo coisas ainda quando necessário, forma irregular, obviamente. E aí, aqui, a Ordem dos Advogados, que deveriam ter se manifestado muito antes, estão se manifestando agora, mas nada vai acontecer, a gente sabe disso. E ela continua. Com o inquérito, o Supremo aprendeu, essa palavra foi ótima colocação aqui, que se considerar uma causa muito importante, vale tudo para atingir o fim almejado. A Meredith é o limite e o exemplo maravilhoso que a gente pode ter em relação a isso. É escrachadamente absurdo o que o Gilmar Mendes fez, fora as outras coisas. Simplesmente não tem como fazer as coisas de forma discreta. Tem que ser na cara dura, e aí agora tá todo mundo criticando, porque perceberam, veja, que não estamos numa democracia, ou pelo menos estamos caminhando para não ser mais uma democracia, que eu acho que é o termo correto que a gente tem que usar aqui. Em nome da autoproteção, o STF acostumou-se a abdicar das regras do jogo. Em janeiro, Alexandre de Moraes instaurou dentro do mesmo inquérito uma investigação para descobrir se a Receita Federal havia acessado ilegalmente dados sigilosos de ministros do tribunal. Mas essa aqui, esse é mais um ponto na ladeira que o Brasil está descendo. Nos bastidores, ministros reclamam que não há indício prévio da prática criminosa para justificar a investigação, mas eles não ligam mais para isso. O STF agora está agindo de forma política e não institucional. Para eles, Moraes lançou mão do expediente para descobrir quem vazou informações sigilosas de sua esposa, a advogada Viviane de Moraes, contratada pelo Banco Master. Lembrando, ela recebeu 129 milhões e foram pagos para ela até o momento 50 milhões. Eu acho que por causa desse evento todo, o Banco Master obviamente não vai pagar o restante, mas precisa ser investigado e ele não veio dizer por quê e quais serviços foram prestados, nem ele nem ela, porque eles são os juízes da Suprema Corte e ela não foi convidada, na verdade, a dar o depoimento, mas o STF disse que não precisa. Ministros também não gostaram da decisão de Moraes de pedir um levantamento sem terem sido previamente consultados. A aposta interna é que, se for levado um recurso ao plenário, essa investigação será arquivada. É claro que vai ser arquivada. Nós não estamos numa democracia. Se estivéssemos, e tudo isso aqui não estaria acontecendo. E agora, para finalizar, o que ela disse? Mas o pedido da OAB não deve chegar ao plenário, nem deve chegar ao plenário. Primeiro porque Fachin já se desgastou o suficiente com grupos de Moraes ao atuar pelo afastamento de Dias Toffoli do caso do Master, e também porque encerrar um inquérito a partir de um ofício da OAB soa como um atalho procedimental, ou seja, uma medida de quem prefere seguir desrespeitando os meios para obter os fins desejados. Um texto muito bom feito por ela. E agora nós vamos ouvir os áudios, né, dos advogados. Eu acho que ela é advogada, mas também tem o Dallagnol, explicando sobre esse caso do Master. E aqui é só para a gente ter uma explicação do que realmente aconteceu, porque quando eu li a matéria da Malu Gaspar, eu realmente fiquei me perguntando, tá, ele fez isso, mas como nós não entendemos desse processo, eu queria saber até que ponto é ilegal, porque que tem ilegalidade a gente sabe, mas até que ponto, até onde? Aí aqui a Ludmila vai explicar pra Primeiro gente. É importante lembrar por que esse processo caiu com o Gilmar. Não foi por sorteio. A requerente, que é a Meredith, pediu que o processo fosse diretamente distribuído ao Gilmar por dependência ao mandado de segurança que já estava lá com ele. Esse mandado de segurança era uma ação ajuizada pela Brasil Paralelo para suspender uma quebra de sigilo que havia sido determinada pela CPI da pandemia em 2021. Ou seja,
São partes diferentes, CPIs diferentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A regra do Código de Processo Civil, que regula a distribuição por dependência, estabelece que só vai acontecer dependência quando houver conexão ou continência, quando um processo tiver sido extinto sem resolução do mérito e estiver sendo reproposto, ou quando houver risco de proferimento de decisões conflitantes ou contraditórias, caso os processos sejam decididos separadamente. Para quem tiver curiosidade, é só ler o artigo 286 do CPC, que está tudo lá. Acontece que, no caso, não se configura nenhuma dessas hipóteses. Como as partes, as causas de pedir e os pedidos são diferentes, não se pode falar de conexão nem de continência. Também não é o caso de novo ajuizamento de ação. São empresas completamente diferentes, resumindo. Uma ação é de uma empresa que já foi arquivada e outra é completamente diferente. Mas o que eles estão conectando? Que é o arquivamento. Estão conectando. Como a Brasil Paralelo pediu para arquivar a quebra de sigilo, logo a Meredith também vai ter conexão de quebra de sigilo. Como é quebra de sigilo, logo é o mesmo, e se é o mesmo, vai para o Gilmar Mendes. Basicamente foi isso que aconteceu. A Meredith, que até o início desse ano ninguém nem sabia que existia, entrou na história agora. Igualmente, não há risco de decisões contraditórias ou conflitantes. Uma decisão proferida numa ação que discute atos de uma CPI para a parte A não oferece nenhum risco de ser conflitante ou contraditória com outra proferida em outro processo no qual se discutem atos de uma CPI, outra, já encerrada, relacionados à parte B. Veja que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se fosse só uma malandragem, já seria um escândalo, mas não é. É uma verdadeira fraude à regra do juiz natural. O que se queria era que o processo caísse com o Gilmar, com o ministro, que era desejado. O Gilmar, a partir do momento em que ele permitiu que isso acontecesse e proferiu a decisão, ele se tornou um partícipe dessa fraude. Isso é forjar uma prevenção artificialmente. Primeiro, aí aqui o Dallagnol vai fazer algumas pontuações dos erros regimentais que tem dentro dessa ordem aqui do Gilmar Mendes, dessa decisão de Gilmar Mendes. a Constituição Federal, no artigo 58, parágrafo 3º, ela dá às CPIs poderes próprios de investigação, incluindo quebra de sigilo. Ou seja, não precisa de autorização judicial coisa nenhuma, é um poder constitucional do Legislativo. Segundo, ao anular a decisão de uma CPI, Gilmar viola a separação dos poderes. STF não é superior e hierárquico do Congresso. São poderes independentes e harmônicos entre si, como diz o artigo 2º lá da nossa Constituição. Terceiro, habeas corpus de ofício, nesse caso, é uso abusivo desse instrumento constitucional. Habeas corpus serve para proteger a liberdade de locomoção que é ameaçada ou violada. Quebra de sigilo de empresa não ameaça a liberdade de vida de ninguém. Quarto, Gilmar alega falta de rigor na delimitação temporal aí pela CPI dessa decisão e ausência de fundamentos. Mas quem decide se os fundamentos da CPI são suficientes é a própria CPI, não é STF. Isso se chama autogoverno do Legislativo e fundamento sobra, Gilmar. Não é por falta de fundamento, é porque sobra fundamento que, na verdade, Gilmar anulou. É porque todo mundo desconfia que a Meredith é a caixa preta das coisas erradas que o Toffoli faz. Quinto lugar, a justificativa de tutelar intimidade, privacidade é ridícula. A CPI está investigando esquema bilionário envolvendo fraudes com recursos públicos. Fraude ao INSS, lavagem de dinheiro. O interesse público supera amplamente qualquer alegação de privacidade. E é esse tipo de ponderação que você faz uma quebra de sigilo, então está justificada. Reparem no timing. A quebra do sigilo foi aprovada na semana passada. Em dias, Gilmar anulou. Enquanto isso, meu amigo, se você tem um processo de um cidadão comum lá no judiciário, ficam parados por anos. Ah, mas para proteger o Toffoli, aí vale toda urgência, né? E um detalhe importante que a gente tem que colocar aqui aconteceu a quebra de sigilo do Lulinha, o filho do Lula. Logo, nós estamos falando de quebra de sigilo. E se a Meredith entrou com uma ação para que essa ação caísse no Gilmar Mendes, porque ele arquivou a quebra de sigilo que pediram da Brasil Paralelo, provavelmente o Lulinha vai entrar com uma ação, pedir para o Gilmar arquivar. Vai acontecer a mesma coisa com o filho do Lula, vocês podem apostar. Se a CPI do crime organizado, não é isso? Não fizer nada, é basicamente isso que vai acontecer. Vai ser arquivado
E o Lulinha também não vai ter a quebra de sigilo, nós não vamos saber o que ele está escondendo, porque já tentaram fazer a quebra de sigilo do Lulinha há muito tempo e não conseguiram. Vai ser agora que eles vão conseguir? Pois é, esse foi um ótimo momento para o Gilmar Mendes fazer algo de ofício e arquivar e destruir os arquivos. Quem não tem formação jurídica talvez não consiga compreender como são estranhas, isso é, como são grosseiramente inconstitucionais e ilegais as coisas que o Gilmar fez nesse caso. E o que caberia fazer agora? O Senado, o maior ofendido com essa decisão depois do povo, deveria, claro, se mexer e iniciar o processo de impeachment do Gilmar. É uma das modalidades de impeachment de ministro do STF, segundo a lei do impeachment. Proferir julgamento quando for suspeito na causa, que é o artigo 39(2). É também hipótese de impeachment exercer atividade político-partidária, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro das suas funções. Sendo Gilmar colega de muitos anos do Toffoli, amigão mesmo, ele não pode julgar uma causa que o envolva sem ser considerado suspeito. Do mesmo jeito, influir no funcionamento de uma CPI que é conduzida por agentes políticos eleitos, isso é interferir no funcionamento da dinâmica parlamentar, é exercer atividade político-partidária. Por último, acobertar fortes indícios de corrupção, lavagem de dinheiro e pertencimento ao crime organizado por parte de um colega da corte não é, em última análise, se comportar de forma incompatível com a honra, dignidade e decoro das suas funções. Ou seria tudo muito digno, honrado, decoroso? Só por aí já se vê a imundície do comportamento do senhor Gilmar Mendes, razão de sobra para ele sofrer impeachment. E aí, o que é que vocês acham? Acho que deu para vocês entenderem o que aconteceu nesse caso da Meredith e a cronologia que eu estou tentando trazer aqui para vocês, que provavelmente essa do Lulinha vai ser a próxima que a gente vai colocar aí na lista. E aí, como isso vai terminar, a gente tem que esperar as cenas dos próximos capítulos, mas eu espero que a gente não precise chegar até 2027 para resolver esse problema, que realmente o Senado faça algo. Mas me digam aqui nos comentários o que vocês acharam de tudo isso.